mas eu não tenho problema nenhum com isso, não. Exercício, primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é trazer para cá quem é esse valor, né, esse total de animais abatidos para o ano de 2019. Né? Lembrando que nós fizemos um exercício em aula, na aula passada, com dados de 2018. E eu deixei esse exercício aqui para que vocês fizessem com dados de 2019. Em 2019, né, nós tivemos aí uma indicação de 214 milhões e 700 mil cabeças, né, de animais abatidos. Ok? Deixa eu só confirmar que é milhões, exatamente. Então, começando o nosso exercício, nós temos que decidir aqui, teríamos que decidir qual é a demanda do mercado. O exercício já nos diz que ele está situado em uma região e está querendo ir para outra, não é isso? O que eu coloquei no exercício? Que ele estava situado em Mato Grosso do Sul e queria entrar em Goiás. Então, nós temos aqui os dados, né, de Goiás, que é onde ele quer entrar. Então, aqui vai ser igual ao percentual de Goiás vezes o total. Então, desculpa, esse cara aqui é aqui embaixo. Seria igual ao total geral. E aqui seria o total de Goiás. Professor, aí o percentual de participação, não é não? É verdade. É por isso que eu estava achando que eu estava ficando maluco aqui, porque está dando percentual. Aí embaixo que você coloca o número de 21.684.700. Não, eu coloco nada, ele calcula para a gente, né? Faz o cálculo na planilha. A gente põe ele para trabalhar. Vamos lá. Então, o exercício, para finalizar o exercício, o que faltaria aqui? Saber quanto é o percentual que a empresa tem de participação em cima do que ela tem de venda, não é isso? Isso. Então, hoje ela... 46,12. Ela tem quanto? Eu achei 46,12%. Vamos lá. Aqui ela teria esse cara aqui dividido por esse cara aqui. 46,12%. Bateu? Show. Agora... Eu tinha feito tanto para Goiás como Mato Grosso também. Não, para testar. Não, para Mato Grosso é importante fazer, mas por outro motivo. Para calcular a diferença, né? Para poder a gente entender o que é isso aqui, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que pegar e descobrir quem é esses 10 milhões em cima do que é o Mato Grosso. Então, a gente pode pegar aqui e colocar igual esse percentual do Mato Grosso multiplicado por esse aqui. Ixi. Deixa eu... Professor. Pois não? Como aqui o senhor faz na tabela, vai meio que automático fazer
conta, né, pela calculadora, fica um pouco, mas até que bateu certinho, foi direitinho. Qual é a ideia da gente fazer no Excel? É exatamente você se preparar para o que a gente tem aí no mercado, né? O mercado está exigindo cada vez mais que o profissional ele tenha conhecimento do Office. Minimamente, quando a gente vai quando a gente vai trabalhar com marketing, logística ou qualquer parte de gestão dessas áreas, minimamente você tem que conhecer o Excel para poder fazer alguns trabalhos que eles querem, entendeu? Então, é bastante importante a gente trabalhar um pouco com o Excel. Eu sei que você usou calculadora, mas é legal você, quando possível, você trabalhar um pouquinho no Excel. No caso você não tenha o Excel na sua máquina, você pode usar o Excel do Google, né, que é gratuito, que é bem legal. Embora... Professor, só uma observação. Fala. Qual o percentual que o senhor utilizou ali para o Mato Grosso do Sul? Que deu 35 milhões, deu bastante alto. Eu tinha achado 22 Não, eu milhões. botei errado, eu botei o Mato Grosso. Porque eu tô tá. ceguinho, porque eu tô ceguinho, cara. Professor, eu Vale. recebi um e-mail ontem ou hoje da Veiga falando que ela fez uma parceria com a Microsoft e ela está disponibilizando o Office 365 da Microsoft para os alunos, em parceria. Inclusive liberou também a conta estudante para os alunos, que eu tinha falado na última aula, que a gente tinha feito com a conta como se fosse conta de empresa. E agora a Veiga liberou esse acesso para estudante. Sim, eu sei, eu tô ciente dessa parceria. Eu acabei de botar aí no Teams o arquivo que ela mandou, que eu recebi, para que vocês pudessem, para quem não estivesse sabendo, poder correr atrás disso, né? Então, vocês têm todo o Office à disposição agora e tem também o Teams. Então, você consegue ter os acessos que você não tinha antes. Foi uma parceria bem legal. Eu estou falando isso porque você falou aí agora do Google, que é gratuito e tal. Eu achei válido informar isso, que eu não sei se todo mundo está sabendo também. Sim, eu estou ciente. Entendeu? É só porque tem vezes que as pessoas não querem, sei lá, de repente resolvem não baixar, não instalar. O Google é direto pela internet, facilita um pouco, né? Quem não quer botar máquina pesada. É só mais uma opção. Mas eu acho, né, inclusive o meu Office, tudo aqui meu na minha máquina é instalado pela Veiga. Eu optei em fazer isso porque facilita na hora de eu ter que fazer qualquer trabalho para a Veiga, né? Que aí fica tudo gravado, tudo linkado com a minha conta da Veiga, com o meu e-mail da Veiga. Então, facilita tudo. Então, só para fazer aqui a comparação que a gente tem que fazer, então nós tivemos aqui, nós sabemos... Foi para mim, daqui a pouco eu vi 3 mil. Aí eu falei, meu Deus. E aí? Alguém com o áudio aberto aí. Eu sei disso. Eu estou esperando ver se ela acaba de decidir. Ela está discutindo, inclusive, o cálculo aqui. Eu achei que era briga. Tá. Professor, você passou essas fórmulas aí na última aula? Como é que ficou? Sim, isso aí, na verdade, é o cálculo percentual. Não tem uma fórmula para usar isso aqui, não. Eu estou tentando colocar igual, só que no computador está com as letras muito pequenininhas, não estou conseguindo enxergar nada. O que acontece? Para você achar o percentual, você vai dividir o valor menor pelo valor maior e multiplicar por 100. Não, isso aí eu estou acostumado que no trabalho é o que mais a gente faz, é cálculo de percentual. É só isso que tem aqui, cara. É só isso aqui e a multiplicação para você achar o percentual. A multiplicação é o percentual vezes o valor vezes 100. É dividido por 100. É isso, tá? Ok? Então, o que nós temos que prestar atenção aqui? Em Goiás, esses 10 milhões correspondem
para o que tem de potencial em Goiás, 46,12. É básica. Mas Só que em Mato Grosso do Sul... Veja a básica, se puder me dar um bisu, que eu estou precisando. No Excel, sou muito Pessoal, chato. desliga o áudio aí, está atrapalhando, por favor. Pô, eu sou zero mesmo. Pronto, ativei o mudo de todo mundo aqui. Tá? Desculpa aí quem estava mexendo nisso aí, mas senão eu não consigo continuar. Bom, então, o que eu quis mostrar aqui? Os 10 milhões em cima de Mato Grosso do Sul, ele detém um percentual menor. Por quê? Mato Grosso do Sul, que é o lugar onde ele está atuando hoje, tem um valor de mercado muito maior, um potencial de vendas de mercado muito maior, né? Inclusive, peraí. Tá. Então, o potencial de venda que as empresas têm em Mato Grosso do Sul é bem maior. Então, 10 milhões representa só 45,22. E aí a empresa tem que decidir se ela vai realmente entrar em Goiás querendo pegar essa fatia, né, que é de 46,12%, ou se ela vai, ou como ela vai se preparar para o futuro, pegando parte a parte, né, fazendo uma visão do negócio ao longo de um tempo, pode ser ao longo de 2, 3, 4, quantos anos ela achar que ela precisa para fazer investimentos e ir ganhando mercado até ela conseguir o que ela tem já em Mato Grosso do Sul. Ficou claro isso aí, galera? Alguém tem dúvidas sobre os resultados? Alguém não conseguiu chegar a esse resultado? Vou botar aqui na tela grande para ficar mais fácil. Professor, para mim ficou claro, eu entendi de boa. Todo mundo tranquilo? Beleza, então. Deixa eu ver se saiu. Saiu. Eu vou compartilhar a tela, então, e vou dar continuidade à nossa aula. Ok? A tela saiu do compartilhamento. Tranquilo, gente, tranquilo. Então, vamos lá, compartilhar a tela de novo. E vamos dar continuidade à nossa aula. Então, a aula da semana passada, ela terminaria com isso aqui. Diante disso, tudo que nós vimos aí, né, que métodos poderíamos empregar para a determinação do potencial de mercado? Por que eu deixei essa pergunta? Vocês vão reparar que cada final de aula tem uma pergunta que eu estou deixando para que nós tenhamos um engajamento na próxima aula, né? Então, nós vamos começar a ver agora alguns métodos, métodos que não são quantitativos, né, que são qualitativos, e métodos quantitativos que vão nos ajudar a trabalhar o potencial de mercado, né? Um deles, inclusive, mas vocês vão ver isso lá na frente, eu acho que daqui a... acho que é na aula 4 ou na aula 4, se eu não me engano, ou na aula 5, que é uma coisa que vocês devem estar ouvindo, quem está assistindo as notícias aí nos jornais, deve estar ouvindo o tempo todo falar em médias móveis, né? Que toda a pesquisa que o pessoal da Globo fez aí, um conjunto de empresas estão fazendo pesquisa através da utilização do método de médias móveis. Vocês vão aprender o que são essas médias móveis e como elas funcionam, mas aí na frente das nossas aulas, ok? Então, hoje, se não me falha a memória, a nossa aula ela vai ser finalizando aí teórica, né? Ela vai ter aí uma parte mais teórica. Então, nós vamos ter aqui agora métodos para determinação do potencial de mercado. Então, nós temos vários métodos. Nós temos um método de levantamento e mapeamento,
os métodos de registros estatísticos da empresa, que hoje são os métodos que trazem resultados melhores, na minha opinião. Método de dados setoriais, isso aí quando a gente está querendo utilizar, inclusive, método estatístico, a gente pode juntar com ele, com dados setoriais para fazer com cada setor da empresa e atacar, de repente, algum problema que seja específico de algum setor. E tem o método do censo. Esse método do censo, ele é muito praticado, né? Eu acredito que ele seja muito mais viável quando uma empresa está indo para um lugar, para uma área que ela não tem dados numéricos para chegar a resultados quantitativos. Então, o método do censo acaba funcionando legal. Vamos dar uma olhadinha como funciona cada um deles, né? Cada um desses métodos. Então, o método de levantamento, né, com base em mapeamento, diz que os levantamentos de mercados de compradores ou de utilizadores, né, de possíveis compradores ou utilizadores que são frequentes, usados para calcular os potenciais e para responder as perguntas específicas sobre o mercado da empresa. Os resultados dos levantamentos podem ser facilmente projetados para o mercado todo. Então, isso aqui, o que acontece? Há um levantamento, né, há uma verificação de como estão as empresas, né, de como está o mercado, um determinado mercado, e há um mapeamento de acordo com as regiões. E, a partir desse mapeamento, você consegue saber, por setores, né, por bairros, municípios, estados, até um mercado maior. Entre os tipos de abordagem do método do levantamento para um determinado potencial de mercado, o mais utilizado é a abordagem do comprador, que requer informações dos respondentes relativas às compras passadas de um particular tipo de produto ou serviço, razões da preferência por marcas, sazonalidade, entre outras coisas, né? Então, você pode fazer esse levantamento com perguntas simples, por exemplo, no checkout. Dá para ser feito isso. Quando o comprador está pagando, você perguntar para ele, se você quer lançar algum produto novo no mercado, o que ele acharia de encontrar esse tipo de produto dentro da organização, né? Ou esse tipo de serviço. Isso aí é uma coisa que funcionaria legal. Em casos de sazonalidade, é melhor ainda, né? Você consegue fazer uma pesquisa antes da sazonalidade para poder oferecer naquela época. As intenções de compras passadas ou futuras são cruzadas e projetadas para todo o ramo de atividades e para uma empresa em particular, com base para o cálculo do potencial total de mercado. Então, todos esses dados são coletados e aí há um cruzamento e conseguimos gerar aí quem é esse potencial do mercado. Método dos registros estatísticos da empresa, né? Aí, quando você vai trabalhar essa questão de métodos estatísticos da empresa, os dados de vendas da empresa vão ser utilizados para cruzar com dados setoriais e projetar o potencial de mercado. Vocês acham isso aí parecido com alguma coisa que vocês já ouviram falar? O que vocês acham? Professor, pode repetir a pergunta, por gentileza? Posso. Vocês acham que esse método de registros estatísticos da empresa, que vão projetar o potencial de mercado, será que isso aí parece com alguma coisa que nós já vimos? Professor, estou achando que ninguém sabe te responder.
Eu também estou eu começando. estou olhando, eu não sei se parece com o que a gente viu no semestre passado, né? Pelo menos uma parte da turma que estudou comigo. Porque semana passada eu perdi um pouco da aula, professor, então eu fiquei um pouquinho perdida no assunto. Na semana passada, não é semestre passado, não, semana passada, né? Uhum. Se você for pegar isso aqui, você filtrar, você vai ver que aqui é exatamente o que nós acabamos de fazer agora nesse exercício que eu fiz de fixação. Só que aqui nós temos uma fragmentação por várias maneiras que eu posso fazer essa projeção do potencial de mercado. Eu posso ver por empregado, eu posso ver para o mercado todo com relação à empresa, eu posso verificar qual é o potencial que tem o meu vendedor para atuar dentro de determinado mercado, diante do que ele tem de potencial já no mercado que ele atua, para, de repente, dar uma promoção, de repente, fazer um deslocamento, né, de profissional para uma outra região. Isso tudo pode ser feito e nós testamos agora no exercício anterior. Tá? Só o que muda são as colocações que nós vamos ter que montar dentro daquela tabelinha. O que nós queremos realmente entender desse potencial e qual é a nossa necessidade com relação à atuação no mercado. Compliquei mais ou ficou claro? Não, tá de boa para mim. Show de bola. Tranquilo? Ficou claro, professor. Todo mundo já sabia que era isso, a gente só queria que o senhor confirmasse. Entendi. Vocês vão ver só. Vou botar uma perguntinha dessa aí no nosso trabalhinho, tá? Ih, começou ele. Vamos lá, galera. Vamos dar continuidade. Método de dados setoriais e método de dados do censo, né? Que, com base em dados secundários publicados, setoriais ou censitários, né? Pode-se calcular o potencial do mercado. O conhecimento do ambiente no qual a empresa atua, aliado aos dados disponíveis sobre o ramo e suas tendências, são o ponto de partida para se chegar ao potencial de mercado. Ok? Então, você consegue pegar dados publicados, ou seja, você não faz levantamento de dado nenhum. Você pega tudo pronto, só faz o cruzamento e joga numa planilha para entender o potencial do mercado. E isso aí pode ser através de dados levantados ou pode ser através de dados de censo, ou seja, mandar pessoal com prancheta para a rua para fazer pergunta. Eu tenho muito tempo que eu não vejo isso, né? Mas já teve uma época que eu vi pessoas de determinadas empresas fazendo algumas perguntas sobre produtos que a empresa queria lançar no mercado. Tranquilo até aí, galera? Acho que o pessoal hoje em dia faz muito aquele online, né, professor? Aquele como se for formulário do Google. Sim, é que eu sou mais velhinho, né? Então, estou falando daquele... Não, sim. Esse também de pesquisa, acho que eu nunca vi. Mas esse do Google eu já vi várias vezes. Eu não vou nem me arriscar a perguntar a sua idade, tá bom? Tudo bem. Vamos lá. Não, você tem toda a razão. Hoje em dia, o mercado, né, ele está tão conectado através da internet que seria um despropósito botar alguém na rua para fazer pergunta, né? Mesmo porque ninguém ia parar para responder. As pessoas hoje em dia correm muito pela rua e não parariam para poder dar atenção a isso, né? E utilizando esses documentos do Google, essas facilidades que o Google tem possibilitado, fica mais fácil para se fazer e para se alcançar também uma amostra, né, que é como nós chamamos em estatística, uma população maior
para termos um dado amostral mais significativo. Ok? Professor? Pois não? Deixa eu te fazer uma pergunta, mas não me interpreta mal, não. O senhor hoje vai acabar a aula no horário final ou um pouquinho antes? Não sei ainda. Vai depender. Não estou olhando para o relógio, não. Mas por quê? Não, beleza, porque 8 horas eu tenho uma reunião do meu trabalho, eu teria que sair da aula e eu não queria perder conteúdo. Eu acredito que até 8 horas eu já devo ter terminado o conteúdo. Tá bom, então, beleza, obrigada. Tá? A única coisa que eu vou falar um pouquinho depois é sobre um canal que eu estou criando, mas vai ficar gravado aí, depois você pode olhar e ouvir falar um pouquinho dele. Tá bom, Tá canal? bom, então. Beleza, obrigada. Nada, meu filho. Então, dando continuidade aí a esses métodos de dados setoriais ou dados de censo, né, são obtidos pelo censo demográfico, realizado pelo IBGE, estimado ou projetado anualmente para cada um dos municípios brasileiros, apresentadas em números por sexo, classe etária, grupo étnico, entre outros. O número de domicílios é outro indicador demográfico. Nós vamos ver lá na frente, né, esse tipo de mecanismo, como ele funciona, e vamos fazer alguns trabalhos com relação a isso, né? O IBGE, ele é o nosso instituto, né, responsável por fazer todo esse levantamento demográfico, saber como cada região está montada em termos populacionais. Então, quando a gente entra no IBGE, se a gente precisar saber se a gente está desenvolvendo um produto que vai atender a determinado sexo, e a gente quiser saber como está a população desse sexo naquela região que a gente está querendo entrar com esse produto, aí basta a gente ir no IBGE e procurar lá, que a gente vai encontrar esses dados atualizados. Isso sempre aconteceu anualmente, sempre no ano seguinte era publicado o censo do ano anterior, e hoje em dia o IBGE já deve estar utilizando esse mecanismo da internet para fazer esse tipo de coisa. Ainda, né, eu vi algumas coisas aí, algumas propagandas, algum tempo atrás, sobre pessoas que poderiam bater a sua porta para fazer essa pesquisa, para fazer esse censo, mas com o passar do tempo, certamente as coisas vão ficando mais eletrônicas e sendo feita à distância, com certeza. Com relação à renda, né, a renda da população pode ser obtida por diversas fontes. A nível de estado, existem os cálculos de renda per capita. A nível de município, os dados publicados são menos específicos, de forma que há necessidade de realizar cruzamento de diversos indicadores de renda, tais como depósitos bancários, empréstimos bancários, número de veículos licenciados, número de telefones instalados, número de ligações elétricas residenciais, comerciais, industriais existentes, consumo de energia elétrica, número de aparelhos de eletrodoméstico. Essa parte de renda ela é bem complicada, né? Por quê? No nosso país, existe uma prática que eu particularmente sou contra, que é chamada venda de listas. Ou seja, determinados órgãos conseguem listas, fazem esse levantamento e conseguem dados bem particulares dos indivíduos e colocam eles numa lista de possíveis, de potenciais compradores. Então, onde muitas vezes você recebe um e-mail ou recebe uma ligação com um determinado produto que você nunca pesquisou e muitas vezes você nem sabia que existia esse tipo de produto ali, né, para ser oferecido. E a pessoa te colocaram numa lista como potencial comprador para esse tipo de produto.
E disposição para gastos, né, que a disposição para gastar pode ser medida pelo volume de impostos arrecadados, como o ICMS, né, que hoje não é mais ICM, é ICMS, o IPI e o número de empregados no varejo, né? Essa parte de disposição para gastos, ela é muito relativa e vai estar associada, na verdade, à parte regional, né? As pessoas tendem a ter determinados produtos oferecidos pela mesma empresa, né? Determinados produtos são oferecidos numa região e não são oferecidos em outra região, né? A gente pode ter como exemplo, né, uma coisa bem mais, que a gente possa dar uma ênfase maior, seria uma loja americana, por exemplo, ou um tipo de estabelecimento, uma loja americana, que funcionasse no Maranhão, né, em São Luís do Maranhão. Com certeza, as características de venda de produtos dessa empresa lá são diferentes das características das empresas, dessa empresa aqui no Rio de Janeiro, né? Se um supermercado, por exemplo, o Walmart, resolvesse entrar no Maranhão para vender, o produto que ele teria que vender ali no Maranhão seria um produto muito regional. Eu usei o Maranhão porque é uma região do Nordeste com bastante característica própria, em termos de alimentação, em termos de costumes, né, de hábitos. Então, esse tipo de coisa que nós estamos estudando aqui, né, para a estimativa de potencial de mercado, ele envolve uma série de peculiaridades que nós devemos tomar cuidado. Eu joguei lá para o extremo, né? Comparei Rio de Janeiro com São Luís do Maranhão. Culturas diferentes, hábitos diferentes, mas a gente pode encontrar diferenças tão impactantes para o mercado, né? Não digo com tanta distância assim, mas que sejam impactantes em termos de rendas e de hábitos de consumo dentro do próprio Rio de Janeiro, se compararmos o interior do Rio com os grandes centros do Rio. Ok? Professor? Mas não? Está me ouvindo? Meio complicado, mas estou ouvindo. Pode falar. O senhor falou aí que não concorda muito com essas listas, né? Essas listas que tem informação sobre o cliente, possível cliente e tal. Mas eu enxergo hoje como é a nova realidade que, principalmente no marketing digital, está muito evidente isso. Porque o próprio Facebook, hoje em dia, ele lucra em cima dessa, entre aspas, venda de informação sobre as pessoas. Mas é diferente isso aí que tu está falando do que eu estou falando, tá? Por exemplo, o Facebook lucrar com o acesso das pessoas pelo Facebook e enxergar os seus dados para poder as empresas fazerem contato, isso é uma coisa. Você entrou lá e você deu essa disponibilidade para eles. Agora, quando você... essas listas elas já acontecem há muito tempo. E elas eram geradas, por exemplo, por órgãos públicos, pessoas de órgãos públicos que tinham acesso privilegiado a dados das pessoas, né? Ministério da Fazenda, entre outros órgãos que você é obrigado, Detran, você é obrigado a ter cadastro ali se você utiliza aquele serviço público. Então, só não te vou ligar aqui, senão vai acabar a bateria. Então, esse tipo de lista que é gerado pelo marketing digital, quando você entra no LinkedIn, quando você entra no Facebook, quando você está no Instagram, esse tipo de lista não tem como você ser contra.
né? Isso aí é uma opção, cada um coloca o dado que quer ali. Isso é uma coisa. Outra coisa é você não estar autorizando, né? Não estar dando esses dados e alguém está promovendo essa venda dessa lista. Ficou claro? Não. Professor, quando eu trabalhei um período com consignado, os bancos, até mesmo a Caixa Econômica, ela fornecia para a minha empresa, que era uma empresa até mesmo pequena, fornecia todos os dados bancários das pessoas. Eu acho que tem uma relação mais ou menos com o que você está falando, né? Sim, e, sim, assim, isso é crime. Todas as pessoas que a empresa entrava em contato, que eu ligava, eles perguntavam, mas como que você conseguiu meu contato? Se você é de outro banco? Porque, assim, eles vendem, né? Os gerentes dos bancos vendem esses nomes, vendem os dados e tal, e fornecem para as empresas estarem fazendo aí o que quiser, entendeu? Então, tipo, é real, é bem perigoso isso aí. Sim, sim, isso é crime. Um banco passar meus dados para alguém é crime. Eu não autorizo o banco a fazer isso. Por que nós temos a segurança, né? Hoje a segurança digital como sendo uma coisa tão importante? Há tanto investimento na segurança da informação digital. Existe um investimento enorme. Por quê? Porque é perigoso essa informação estar caindo de qualquer maneira na mão dos outros. Aqui no nosso país, as pessoas tudo buscam ter lucro de forma desonesta, né? E dá para se conseguir ter lucro sem precisar fazer esse tipo de coisa. Eu, pelo menos, não vejo por que agir dessa forma, mas eles agem, né? Então, são coisas que, como eu falei, eu sou contra. Eu como consultor, né, como pessoa, eu tenho por mais de 35 anos de mercado, eu tenho uma vivência de mercado bem ampla, né? E eu nunca precisei fazer nada de errado para que as empresas que eu estivesse trabalhando, elas tivessem um melhor potencial de trabalho que elas poderiam ter ali. Então, eu acho meio complicado isso, né? Mas eu não sou o tipo do cara que fico tacando pedra nas pessoas. Cada um vai agir da maneira como a sua consciência manda. Eu tenho a minha. Eu ajo da minha forma, né? Isso acontece muito com companhia telefônica também, né? Sim, porque demais. Você está com uma linha, trabalhando para a Nextel, e de repente a TIM está te ligando, querendo passar informações, querendo que você seja cliente, e ela já tem toda a tua informação, já tem um quanto que você paga na linha, qual a quantidade de mega que você tem, eles têm tudo. Como é que consegue essa informação? Um passa por outro? Um passa por outro, não. Isso é conseguido da mesma forma que o... A mesma coisa aconteceu na última eleição, né? Para quem foi votar. Eu sou mesada já há 15 anos. Então o pessoal vai votar, quando chegou lá a gente pediu para colocar o dedão lá na digital, e a pessoa falava, não, mas eu não fiz a biometria, não vou colocar porque no final, não, senhor, pode colocar aqui porque o Detran fez uma parceria com o TRE, e todo mundo que tem um documento no Detran, automaticamente o TRE puxou todas as informações. Então vem a biometria por causa da identidade, você tem que colocar os dedões na identidade, puxou todo mundo, tem muita gente que nem fez, mas já está cadastrado. Foi o meu caso. Eu também não tinha feito, mas isso aí, por exemplo, eu não considero isso errado. Isso eu não considero errado. Positivo, né? É um dado positivo, exatamente. É uma utilização positiva. Isso aí eu acho que se você tem um dado num setor público de um cliente, por que você tem que ficar se recadastrando em todos os setores públicos? Na maior parte dos países... É uma forma, né, de facilitar, né? Sim, sim. No caso, facilitou. Já no caso que a colega botou do banco aí, e o caso que eu falei aqui agora, é uma complicação. O telefonia e o banco já é um pouco mais diferente do que isso. A gente colocou informação com o TRE, né? O TRE fez uma coisa que eu acho legal. Mas essas coisas da telefonia, do banco, isso aí eu não acho legal. E se você for levar isso juridicamente, você vai ver que isso é crime, né? O que o TRE fez não é crime. É compartilhamento de informações públicas, né, para setores públicos. Agora, compartilhamento de
de dados em setor privado sem autorização, aí é crime. É porque você teria que fazer de qualquer maneira lá. O que deu ruim aqui? Vamos lá. Galera, posso prosseguir? Então, vamos lá. As diversas configurações de potencial de mercado, né? Nós temos aí o potencial demográfico, que vai visar estimar a relação da população em relação aos fatores de crescimento que indiquem diferenças de potencialidades entre as regiões, e aí você vai saber qual é a quantidade de pessoas que tem em cada região, e isso aí poderá ser cruzado com idades, né? Quem está aposentado, quer dizer, tem uma série de outros dados que você pode cruzar. Potencial de riqueza ou poder aquisitivo visa calcular a renda disponível em cada município ou bairro em relação à área geográfica considerada como base para a medição de concentração do poder aquisitivo. Isso aqui, essas informações todas, elas estão no Ministério da Fazenda, quando você declara o imposto de renda. Hoje, até quem é isento tem que declarar imposto de renda. Então, você sabe qual é o potencial de cada região. Declarar que é isento mesmo, né? Hã? Para poder mostrar que é isento mesmo, né? Exatamente. E é uma maneira que a pessoa tem de cruzar as informações. Eu só tomo facada com o negócio de imposto de renda. É verdade. Bom, vamos lá, deixa eu continuar, porque se entrar, eu vou criar polêmica. Potencial de polarização, né? O objetivo é medir o poder de atração que os municípios ou bairros de grande poder de concentração comercial exercem sobre os seus municípios ou bairros menores. E aí são aqueles municípios ou bairros maiores que têm subbairros, né? Que você consegue ver como cada um deles vai influenciar. A gente consegue ver isso legal com Jacarepaguá, que é um bairro enorme, tem um monte de subbairros. E quando você vai ver, Jacarepaguá é quase que uma cidade. Por quê? Você tem regiões que são totalmente distintas de outras, né? Em termos de população, em termos de poder aquisitivo, em termos de poder de compra, em termos como é que se diz? Busca por tipos de produtos e serviços. É uma variedade enorme. Eu, como nasci e fui criado em Jacarepaguá, e conheço bastante, né? Então, eu conheço todas, eu já passei por todas essas áreas de Jacarepaguá na época que eu jogava vôlei, quando eu estava no meu ensino médio, né? Índice qualitativo pode ser obtido através da comparação do poder de compra per capita de uma área com a respectiva região global, país, né, estado ou país. Então, hoje, né, você pega essas pesquisas qualitativas para que você consiga ter uma valorização dessa pesquisa, você acaba tendo que transformar isso em números, né? Hoje eu fiz o meu doutorado utilizando ferramentas que são utilizadas exatamente para isso, para transformar dados qualitativos em representações quantitativas, chamada lógica fuzzy ou matemática fuzzy, né? Que é um tipo de matemática de fragmentação de dados que te dá um posicionamento, né, defendido por quem utiliza, com mais precisão em determinados casos, não são em todos, do que a própria estatística. E aí, temos aí a previsão de vendas, né? Passado versus presente versus futuro, né? O que quer dizer isso aí, né? Como poderemos ter uma previsão de vendas eficiente?
Isso aí é o conteúdo da nossa próxima aula, né? Nós vamos entender qual a importância na previsão de vendas do passado para que nós possamos atuar bem no presente e gerar um futuro com uma previsão assertiva. Então, iremos nos ver brevemente em mais um vídeo no canal da Logística. Critiquem, façam suas sugestões, se inscrevam no canal. Teremos ainda muito mais conteúdo para passar para vocês. Até o próximo vídeo. Aguardo por vocês.